Oi, bom dia. Então, eu tô com um livro aqui, gente, que eu super indico, tá? Os Nagô e a Morte, da Joana Alben dos Santos. Sempre pego esse livro, tá? Pra fazer uma leitura, geralmente no amanhecer. No sábado também eu gosto de ler. Eu fui iniciada no Candomblé em 2002, tá? Dia 2/2/2002. Dia de Iemanjá. Fui iniciada no Axé Casa das Águas, pelo Babalorixá Silva de Iemanjá, Alareme Bojá, a benção. E aí o que acontece? Eu, desde que me tornei a Bian, né, que eu comecei a conhecer o candomblé, mesmo antes da minha iniciação, eu já comecei a ler esse livro. E o que acontece? Esse livro mexeu muito comigo. Mexeu muito. Eu acredito que psiquicamente, espiritualmente, energicamente, mexeu bastante comigo, me chamou a atenção. Como eu sempre fui muito curiosa, eu sempre gostei muito de pesquisar, eu já era adepta da leitura desde criança, né? Em torno de 9, 10 anos de idade, eu estava sempre com livro de adulto para ler. E na minha adolescência eu estava lendo Gibran, né? Gibran Khalil Gibran. Eu estava lendo Paulo Coelho. E eu fui embora e eu tive amigos, né, que também me indicaram boas leituras. Eu me recordo de uma grande amiga, Rogéria, que nós trabalhávamos juntos, eu já com uns 14 anos de idade. E ela me indicou muitos livros do Sidney Sheldon, e eu sempre gostei muito da leitura. Então, quando eu cheguei no Candomblé, eu me agarrei logo à leitura. E um dos livros que eu me agarrei muito foi esse, tá? Os Nagô e a Morte. E eu hoje como sacerdotisa do Candomblé, com 20 anos de casa aberta, eu percebo o seguinte, as pessoas se iniciam, tá? Eu vou falar, não estou falando das outras casas, eu não estou falando dos filhos dos outros, estou falando da minha casa. Eu estou falando do meu templo, eu estou falando dos meus seguidores. Eles sempre buscam uma leitura, porém eles estão buscando livros de Ifá, eles estão procurando livros de Odu, né? Às vezes até de dinâmicas, né? De tratados de Odu, que é bem difícil para a gente ler. Inclusive, eu que sou iniciada em Ifá também, sou a PT Binirula, e o que acontece? É muito difícil. Hoje, por exemplo, com o tempo que eu tenho de candomblé, depois de iniciar várias pessoas no candomblé, de me aprofundar muito em qualidades de santos, em orixás, né, em Odu, né, através de odologia, e vou embora com as minhas obrigações também pagas, né, que isso tudo tem a ver, eu ainda tenho galgado com muito cuidado os estudos em relação à dinâmica de Fá, né? Quando a gente vem falar da questão de Odu, principalmente tratados, né? Que são coisas que pertencem muito a Babalaô, mas a gente que é iniciado, a gente tem um acesso, a gente começa a conhecer um pouco, mas com muito cuidado, né? Porque é complexo. É complexo. Então, tem muita gente, né? Eu tô falando da minha egrégora ali, do meu terreiro, do meu templo, os seguidores ali na minha egrégora, tá? Do meu ebé, que ficam buscando essas leituras, e eu estou sempre explicando que essas são as leituras aqui adequadas para o iniciado do candomblé, tá? Tenho outros livros também, eu tenho a mitologia dos orixás, eu tenho outros livros muito interessantes. Tem uns livros que as pessoas acham que ele é muito sem conteúdo, porque fala só do mito dos orixás. As pessoas estão procurando saber qualidade de orixá, como se traz um oruncó de Iaô, o que seja assim. Tudo no seu tempo, gente. Até porque muita coisa não está em livros. Muitas coisas estão na vivência do terreiro, tá? Candomblé você só se aprende vivendo dentro de um terreiro. Candomblé você só se aprende vivendo no ebé, no seu ebé, nas funções do seu ebé.
tá? Agora, você tem sim as leituras, você tem as literaturas. Então, um livro como esse aqui, eu venho lendo ele sempre porque, poxa, se eu leio ele desde a Bian, é porque cada dia, tá? O meu pensamento, minha forma de pesquisar, o meu conhecimento vai mudando. E com certeza quando eu volto aqui, o conteúdo ele se torna mais explicativo, né? Eu consigo chegar no entendimento de coisas que eu não entendia. Então imaginem, né? É um livro que você tem que ter, que você sempre está indo e voltando. Hoje, por exemplo, é muito interessante. Eu estou voltando aqui novamente no início do livro, porque eu estou pesquisando um pouco a questão cultural nagô, né? Esse complexo cultural nagô, né? Aqui ele fala das origens étnicas, o estabelecimento no Brasil e as áreas de influências da comunidade nagô. Então, eu volto aqui, estudo, eu pesquiso, tá? Depois eu vou pular aqui para o sistema dinâmico, né? O axé, o princípio do axé, né? A gente está pensando aqui materiais simbólicos, como, né, a questão da transmissão do axé, tá? Eu volto porque com 20 anos de experiência, eu sei o que é transmitir um axé, eu sei o que é um axé transmitido, eu sei o que é um axé contido. Porém, quando eu volto aqui, eu consigo talvez ter uma linguagem melhor, né, hoje, até para poder explicar, para poder até estudar junto com meus filhos. Eu posso ter toda a prática, mas talvez eu não tenha a didática para passar. Então, se o filho também tem essa leitura, se ele também tem esse material, é muito mais fácil. Agora, se você ficar indo lá na frente, comprando livros que são interessantes sim, mas não condiz com o teu conhecimento hoje, eu posso avaliar, pelo menos dos meus filhos, tá? Não estou falando do filho de ninguém, posso falar dos meus filhos. Eu posso avaliar pelo comportamento deles no terreiro, pela dinâmica deles no terreiro, como eles atuam, como que eles assimilam, se eles realmente eles têm capacidade de pegar um livro que vai falar de Odu, que vai falar de algumas coisas que não condiz. Então, assim, perde esse tempo, perde talvez até um pouco da sua essência, né? Porque talvez a sua essência, de acordo com o seu orixá, de acordo com a sua energia, de acordo com o seu jeito de ser, às vezes você tem materiais de mais acesso que você vai poder chegar ali, adquirir conhecimento, destrinchar, poder distribuir, né? Porque geralmente as pessoas vão crescendo no candomblé, vão se tornando pai, mãe também, né? Pai pequeno, hoje o Bonã, vai repassar para os seus e a corrente continua. Então, assim, você sair, tá? Do que você pode conhecer, do que você tem em mãos, para você chegar e tentar acessar, tá? Porque talvez você possa estar vendo algo com movimento muito grande, né? Muita gente falando em Ifá, em culto tradicional, falando em Nigéria. Você talvez queira dar esse salto, mas esse salto não é dado assim não, gente. Saiba mais sobre o seu candomblé, saiba mais sobre o seu orixá, saiba mais sobre o orixá patrono da sua casa, o orixá da sua Ialorixá, saiba sobre o seu juntó, saiba sobre os orixás que compõem o seu ori, os seus carregos. E com certeza você vai ter uma vida no candomblé plena, você vai ter uma vida no candomblé bem harmoniosa e você vai ver que os outros conhecimentos, as outras coisas que estão chegando no Brasil, que é super interessante, tá? Você vai estar tendo uma abertura, né? Através do seu ouriço, que se você está entendendo o que está dentro, né? Você vai saber o que está por fora. Se você souber da onde você veio, você vai saber para onde você vai seguir. Então fica essa dica para vocês aí, tá? Dica de leitura. Aqui, ó, Os Nagô e a Morte. Joana Alves do Santo. Ok? Muita axé para vocês.